textual geral que vai ser aquela transmitida, disciplina que estamos desenvolvendo e no aprendendo e momento em que absorvendo estiver transmitindo essa mensagem baseada em sermão curso que estamos textual. provendo de E isso é muito especialização no Novo importante Testamento. nós Hoje vamos mentalizarmos aprender e ainda mais e absorvermos e ampliar construirmos dentro desse assunto. na nossa Por mente isso, para fique podermos atento ter e uma mente de participe. intérprete, ter uma mente de pensador, de pessoa que reflete, de uma pessoa que ela é voltada à reflexão, tá? Voltada à reflexão dentro do contexto da estrutura do corpus escritos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Agora vejamos o seguinte: na natureza da interpretação, nós temos que pensar que a interpretação correta do texto, ela vai significar o esforço mental e espiritual do intérprete para captar o fio de pensamento, tá? E a matéria de pensar do autor do texto que foi inspirado por Deus. Um outro detalhe importante são as razões que podemos conceber na falha de uma boa interpretação. O que pode causar se ocorrer uma falha na interpretação? Primeiro, alguns confiam em sua própria eloquência. E esse é um grande erro. Eloquência não é mensagem, tá? E não dão atenção suficiente ao sentido real do texto. Não é a sua argumentação e excesso de argumentação que vai fazer a sua mensagem. Se a mensagem está sendo extraída do texto bíblico, você tem que interpretar o texto, não é a sua mente. Outro ponto. Alguns confiam que o seu conhecimento geral da Bíblia possa substituir, muitas das vezes, as questões específicas do próprio texto escolhido. É um grande erro. O seu conhecimento bíblico jamais pode extrair o que fala o texto, tá? Outro erro também que eu aponto aqui: alguns utilizam material fora ao contexto bíblico, como por exemplo psicologia, filosofia, sociologia, né? E outros itens extraídos de ciências humanas que muitas das vezes não estão de acordo com o que propõe o texto. Não queira desvirtuar o sentido do texto. Alguns preguiçosos, e aí eu vou mais forte ainda, demais para estudar o texto, não tem aquela disponibilidade e aquela entrega de exaurir o máximo o texto em que vai transmitir uma mensagem. Alguns não entendem ou negligenciam a fraseologia e a filologia do texto. Alguns também, muitas das vezes, espiritualizam indevidamente o texto. E alguns lançam teorias diversas sobre o texto. Então, essas situações, elas são, vamos dizer assim, eliminadas, extraídas, quando você se propõe a desenvolver uma interpretação correta do texto, uma interpretação produtiva do texto. A organização dos pensamentos do sermão ou esboço parte de uma boa organização e parte também de principalmente uma boa construção de pensamentos, ideias, posições e ampliações a partir da interpretação correta do texto, tá? Então, primeiro, vamos colocar aqui a organização. A organização vai ajudar a pessoa no desenvolvimento do seu raciocínio. Não adianta você interpretar o texto sem raciocinar e organizar o que interpretou no raciocínio lógico do seu texto e lógico da sua mente também, tá?
porque é aí que você vai peneirar as ideias e vai incluir o que pode extrair e o que pode acrescentar. Ajudar a pregar também excessivamente preso sem estar preso àquelas anotações, aqueles esboços. Eu, por exemplo, no começo, todas as pessoas no começo utilizam esboço. Seguem ali um escopo. Mas se você for exercitando e for organizando as suas ideias, com o tempo você consegue vencer. E eu hoje, graças a Deus, não utilizo mais. Por quê? Porque venci essa etapa. Então, ajuda também a aprender e conservar a atenção dos ouvintes. Por quê? Porque você vai demonstrar para o público que você tem o domínio do assunto que está tratando. Ajuda a ser bem compreendido, porque você vai usar uma didática que vai causar uma boa compreensão. Ajuda a ser mais persuasivo, ajuda a dar um sermão num ritmo mais, vamos assim, essencial às solicitudes dos ouvintes e ajuda os ouvintes a gravarem melhor o sermão. Então, essa é importante, essa é a importância, né? Essa é a importância da organização. A quantidade do sermão ou a qualidade do sermão não é tanto significativa se você não tiver uma organização. Ela só vai ser significativa a partir de uma boa organização de ideias, de pensamentos, de propostas na sua construção do sermão a partir de uma boa interpretação. Uma boa interpretação do texto começa em ler todo o capítulo do texto. Se for um versículo, lê todo o capítulo. Segundo, uma boa interpretação do texto requer conhecer o livro aonde o texto foi extraído. Não conhecer por saber o nome, não conhecer de ter lido e estudado e saber o sentido geral e o sentido, vamos assim, macro e micro do texto. Terceiro, ter o entendimento, né, do fundo histórico do livro e do texto. Do livro e do texto, porque às vezes há uma diferença entre o fundo histórico do livro e o fundo histórico do texto. Ter o entendimento do que quer dizer o autor a partir da etimologia terminológica que ele está empreendendo, ou seja, que significa cada um dos termos nessa construção fraseal e nesta frase e nesse contexto de pensamento dele que está sendo inserido nesse texto, nessa mensagem e nessa proposta. Então, quando você vai construindo, quando você vai elencando, quando você vai formatando todas essas ideias, automaticamente a possibilidade de uma absorção, a possibilidade de um entendimento, a possibilidade de uma ampliação é muito maior dentro do texto, dentro da proposta textual e dentro da proposta a qual você está desenvolvendo toda a sua, vamos dizer assim, mensagem, sermão e principalmente a interpretação pré-esboço, ou seja, a interpretação do texto que você vai fazer antes ainda de construir o seu esboço, que vai ser a organização textual da sua mensagem ou do seu sermão textual. Tá? Então, ao invés de desenvolver o tema, ficar falando coisas sobre o tema também, tente pregar o sermão dentro do que você interpretou. Tá? Um outro fator também de uma boa interpretação.
que realce essa boa interpretação. Não fique preso. Ah, o tema diz, o tema diz, o tema... Não. Pregue a partir do tema, mas interpretando o texto. O que o texto diz? Qual é a proposta do texto? Essa é o verdadeiro sentido, é o cerne de um sermão textual. Então, a ordem lógica é a qualidade de colocar cada divisão do esboço, cada parte do sermão, cada ponto dentro de uma ordem e aproximadamente dentro da proposta dos termos e dos textos que você vai acrescentando na construção da sua interpretação. Mas isso não saindo do texto. A progressão dentro do texto e dentro do sermão também tem que ser a partir do texto. E essa progressão ela tem que ser gradativa até chegar-se ao clímax do sermão, que deve ser alcançado próximo do fim da conclusão do sermão. Não, tem pessoas que querem já alcançar o clímax na introdução do sermão. Não, é um erro. Por quê? Porque você ainda tem 40, 50 minutos para distribuir a mensagem. Então, vá crescendo, vá progredindo dentro do sermão gradativamente. Um outro fator também é evitar algumas questões peculiares, importantes no esboçar o sermão. Por exemplo, evite um método que sirva para qualquer texto. Isso deve se evitar. Lições tiradas do texto, aplicações das lições. Cuidado com isso. Evite escolher um texto apenas para tirar algumas lições dele. Isso não é uma mensagem, isso não é um sermão textual. Vou tirar lições aqui desse texto. Não vejo sentido nisso. Evite escolher um texto para tirar também algumas ideias do texto. Não. Escolha um texto para interpretar o texto, apresentar o texto, construir o sermão a partir do texto e solidificar a igreja, o público, os ouvintes, com o que você extraiu de uma interpretação correta do texto, para que haja um entendimento o que o texto que o autor escreveu, o autor sagrado, dentro do seu livro sagrado, está transmitindo para a humanidade. Primeiro ponto que deve ser pensado nessa interpretação: que excedeu? O que aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Perguntas que você está fazendo para você mesmo. Quando ocorreu e por que ocorreu? Aí vem a ordem do que estamos falando. O primeiro, o que aconteceu, é o significado. O segundo, onde aconteceu, é a necessidade. Que você vai pensando na construção do sermão. O terceiro, como ocorreu ou como aconteceu, são os meios. E o quarto, quando aconteceu, são as consequências que causaram o acontecimento. E aí tirou interpretações que acrescentam na distribuição e construção do sermão textual. Então evite distanciar também as divisões do tema, levando o sermão para outros lugares que se distanciam do objetivo específico e da tese. A formulação e organização dos pontos do sermão, há alguns princípios que ajudam o pregador na formulação e organização do seu esboço. É importante ver o quê? Que com respeito a algumas as questões de ordem, né? Algumas questões de entendimento com respeito à relação do tema com os pontos. O tema deve
abranger o pensamento de todas as divisões e a cada divisão ajudando o desenvolvimento do tema. Esse é um ponto muito importante, eu vou até repetir. O tema deve abranger de todas as divisões. Da onde? Do sermão, da construção do sermão textual. E cada divisão ajudando no desenvolvimento do tema. Cada ponto deve discutir apenas uma faceta do tema, sendo uma espécie de subtema do tema principal. Nenhuma divisão pode ser igual ao tema. Com respeito à relação do título com os pontos, o conjunto ou soma total das divisões devem completar o pensamento do título. Os pontos e suas relações entre si também têm uma certa importância. As divisões devem ser distintas entre si. Às vezes pode ter dois pontos dizendo essencialmente a mesma coisa, com palavras diferentes. Cada divisão deve ter mais ou menos a mesma duração. Cada divisão deve ter uma formulação paralela. Se uma começa por verbo, todas começam por verbo ao mesmo tempo, ou no mesmo tempo. Tá? Se uma começa com substantivo, todas começam pelo mesmo tipo de substantivo e assim subsequentemente. As divisões devem ser organizadas em ordem lógica e de interesse crescente para alcançar-se um bom clímax. As divisões devem ser formuladas em termos claros e concisos, nada de palavras obscuras e incompreensíveis. As divisões devem ser formuladas de tal modo que o sermão se tome ou se torne vamos dizer assim, não vou colocar atrativo, mas interessante, introspectivo e extrospectivo. Tá? Que tanto ele extraia de dentro como ele extraia para fora também. Tanto ele fale por dentro como fale por fora da pessoa. Deve ser utilizado um bom sistema de organização e numeração na formação desse sermão. Até depois eu vou colocar aqui na tela o exemplo de um sermão textual, o esboço. Tá? Geralmente, cada ponto ele deve ser expresso como uma oração, não oração de orar, uma oração que eu digo no sentido de frase, de construção frasial, gramatical, completa. Não apenas uma frase que seja de um só sentido, mas que ela amplie sentidos dentro da construção da oração gramatical completa que está extraída e construída dentro da frase. Cada ponto dividido deve ter pelo menos duas partes. Seria bom que um ponto for dividido os demais porque tem o mesmo número de subdivisões. Mas isso não é uma regra fixa. Ao se ler o ponto e o subponto, deve-se ter uma leitura coerente. Os subpontos devem estar no esboço, como indicado em 6, 4, 3, 7. A introdução, o corpo do sermão e a conclusão não recebem o número no esquema do esboço. Por exemplo, introdução, corpo do sermão, conclusão. Isso é um erro você construir quando está fazendo. Você pode ser, por exemplo, mais expressivo. E eu vou colocar o exemplo, introdução, aí coloco os pontos. Conclusão, aí coloco os pontos. Pronto. Não precisa fazer aquela introdução, corpo de sermão, não. Eu vou colocar um exemplo aqui de como você deve construir o seu sermão e o seu esboço do sermão textual. Tá? Às vezes as pessoas prejudicam nessa construção porque colocam coisas que não constroem, que não são tão importantes e interessantes. Outro fator importante que vamos ver agora ou a partir de agora é as finalidades da introdução do sermão e a importância da introdução do sermão. Tá? A introdução é que constrói o sermão.
para o público, não para você, para o público. O público começa a ter atenção ou sentir interesse pela mensagem e pelo sermão que será transmitido a partir da introdução do sermão. O outro fator são as finalidades dessa introdução, as finalidades que essa introdução traz dentro da construção do sermão e da aplicação do sermão. Primeiro, despertar a atenção dos ouvintes, como eu já falei, e provocar o interesse pelo sermão. Isso é o ponto principal, é o ponto até que eu coloquei em primeiro lugar. Segundo, preparar o ouvinte para que ele possa entender e apreciar o tema tratado no sermão. Tá? Então ele deve demonstrar a pertinência e a relevância do tema, sem porém revelar o bem completo, tá? Ou a completude daquilo que será tido no corpo do sermão, ou que será falado, que será transmitido. Captar a simpatia dos ouvintes, respondendo até aquela pergunta que não foi formulada, mas presente na mente do ouvinte. O ouvinte faz uma pergunta e você respondeu a pergunta, captou o interesse do ouvinte. Captar a simpatia do ouvinte é isso. Não é fazer aquelas brincadeirinhas bobas sem sentido. Captar a simpatia do ouvinte, para mim, é esse fator. Um outro ponto, começar com algo relevante para a vida do ouvinte, como a ilustração do seu sermão, uma ilustração contemporânea e relacionada à vida cotidiana dos ouvintes. Características de uma boa introdução. A introdução deve ter e deve ser uma introdução que vá direto ao assunto. Não ficar divagando na introdução. Não, vá direto ao assunto. A introdução não é para distrair o povo, é para informar o povo sobre o sermão que você vai transmitir. Ser breve e proporcional. Não se prender na introdução. Ser limitado a um só pensamento. Tratar apenas daquilo que é discutido no sermão. Não introduza ideias na introdução que não vão deixar ou que vão deixar o ouvinte sem uma resposta no decorrer da mensagem. Crie uma expectação que essa será atendida. Ser simples e claro no seu estilo e no seu conteúdo. Deve-se usar vocabulário que os ouvintes entendam, que haja uma compreensão. Procurar não usar ideias confusas, jargões teológicos, filosóficos, psicológicos, orações gramaticais confusas, longas, na introdução, para querer demonstrar seu conhecimento, sua capacidade, seu know-how, porque muitas vezes você não tem, e aí lá na frente vai faltar e vai envergonhar você próprio, e não vai acrescentar e nem edificar nada isso também, tá? Ser interessante e criativa a sua introdução, mas uma introdução sem muito caractere, muita, né? Não, uma introdução produtiva, uma introdução eficiente e sem muitos, vamos dizer assim, floreios. Se oportuna para a ocasião, tá? Uma situação de ouvintes, uma adaptação de ouvintes, uma construção de ouvintes e um sermão que produza resultados. Ser uma introdução que venha a preencher todo o propósito do que você tem dentro do sermão, através de preparação com essas palavras da introdução para a entrega que você vai fazer dentro do seu sermão e da exploração do texto, tá? Uma introdução, ela focaliza só um problema, uma problematização, tá? Uma introdução não inclui uma citação
notável de algum autor, de algum pensador da área ou do tema que você está abordando. Uma introdução tem que ter uma boa ilustração, mas uma ilustração não extensa, mas sucinta e oportuna. Uma introdução em um audiovisual, ou seja, ter um quadro, um cartaz, um objeto é bom, dependendo o local e como e o porquê e o para quê. Tá? Pense sempre nisso. Outro fator importante é a conclusão do sermão textual. Então é importante não apenas começar bem, mas terminar bem. Então aquilo que acontece nos últimos momentos do sermão, que eu falo de clímax, é de suma importância para o êxito do mesmo. Se as primeiras impressões são as mais notáveis, as últimas trarão as consequências ainda maiores, não é? É na conclusão que o objetivo específico deve ser lembrado. Se o pregador deve começar o sermão com algo interessante, também é necessário terminar com poder, procurando persuadir o povo a fazer a vontade de Deus. A finalidade da conclusão deve terminar o sermão da melhor e da mais adequada forma possível. A conclusão deve aplicar a verdade divina e a vida dos ouvintes. A conclusão deve persuadir a ação. A conclusão deve ser derivada do título da mensagem. A conclusão deve terminar o sermão da maneira mais natural e apropriada. A conclusão deve também ser uma conclusão pessoal e uma conclusão que ela venha alcançar nesse desfecho da mensagem, nessa fundamentação final da mensagem, alcançar todos os objetivos que você propôs dentro da mensagem, sendo, por exemplo, o panorama concluidor de todas as ideias que foram construídas a partir da introdução e do desenvolvimento do sermão. Tá? Então ele deve fazer um desfecho com êxito, saber fazer um desfecho. A conclusão deve concluir o sermão com total, por exemplo, êxitos e gerando total expectativas, com total poder de causar resultados e expectativas, de causar impressões, de causar confrontos, de causar resultados, de causar pontos pertinentes que venham realmente trazer resultados ainda mais extrativos e ainda mais expressivos e ainda mais importantes dentro do sermão que você está trabalhando. Então, o material ilustrativo é um material muito importante, porque ele deve despertar o interesse e prender a atenção dos ouvintes, estimulando até a imaginação, ajudar a aclarar e iluminar e explicar as verdades que estão sendo apresentadas dentro do sermão, confirmar e fortalecer os seus argumentos, ajudar os ouvintes a gravarem bem as verdades do sermão, tocar nos sentimentos dos ouvintes através de algo pertinente dentro do sermão, dar mais vida ao sermão, ornamentar e embelezar o sermão, tornar o sermão mais atrativo, ajudar a repetir a verdade já exposta, ajudar o ouvinte a perceber que o sermão está na terra, está dentro da igreja, está falando com as pessoas, tá? E ser mais oportunizador do texto, extraindo do texto tudo que puder extrair que esteja situado ao texto, não retirando do texto o que o texto não tem, mas sabendo aproveitar, trabalhar
e aperfeiçoar o texto dentro da sua interpretação. Concluindo sobre a interpretação de texto agora, que nós estamos trabalhando nessa aula que eu trabalhei outros assuntos também junto. Interpretar um texto requer que você fixe olhar, mente, pensamento, recursos de pesquisa para do texto extrair tudo o que o texto está propondo e apresentando, transmitindo e que pode construir e transmitir e causar resultados diversos em os alunos, em o público, em os ouvintes, em a igreja que está recebendo o sermão. Por isso é importante estar atento a cada particularidade, peculiaridade do texto, porque o sermão textual é isso, do texto formar o sermão, do texto construir o sermão, do texto interpretar o sermão e do texto preencher e extrair as solicitudes e ansiedades da igreja que esse sermão vai procurar preencher e alcançar e extrair. Então pense nisso, exercite isso e até a próxima aula.